Olá! A minha pergunta para você hoje é: você já chegou no seu momento de oração, aquele momento que você vai falar com Deus e tá todo atribulado, tipo, você tá vendo que tá cercado de todos os lados, tá pressionado, não sabe o que fazer, ansioso, sabe, não sabe como lutar a sua guerra, a sua batalha. Você já chegou desse jeito, assim, com um foco muito grande só no natural, no adversário que tá ali, sabe, tentando devorar? Já chegou assim? Quem de nós nunca passou por tribulações? Talvez você esteja até passando agora por uma situação de pressão. Sabe, até Jesus disse que nesse mundo nós passaríamos por tribulação. Mas Jesus disse também para a gente ter bom ânimo, porque ele venceu o mundo. Então vamos falar de foco hoje, foco na oração? Porque vamos lá, a gente entende que nesse mundo a gente vai ter tribulação, tem uma perspectiva de tribulação. Mas do outro lado, a gente entende também que a gente pode ter bom ânimo, a gente pode ser forte e corajoso, porque Jesus ele venceu o mundo. Então a gente tem aqui duas perspectivas, sabe? E você pode ou focar de um lado ou você pode focar do outro. Ou você pode ficar, sabe, com sua atenção tão grande na tribulação, no problema que está diante de você, ou você pode escolher colocar o foco do outro lado. Jesus venceu o mundo e te deu a vitória. Essa é a vitória que vence o mundo, a nossa fé. Você pode colocar, sabe, a sua perspectiva do outro lado. Sabe, nós somos chamados sempre a olhar para o que Jesus fez, para a vitória da obra da cruz do Calvário, para o nosso Deus que é grande e fiel. Porque as coisas nesse mundo, elas são temporárias, são passageiras. Tudo que a gente vai passar aqui em termos de tribulação tem um tempo para acabar. Imagina só se o nosso foco fica só nessas coisas que são passageiras, né? Por outro lado, a gente sabe que a verdade é eterna, Deus é eterno, a sua palavra não volta vazia, Deus não muda, sabe? Deus cumpre a sua palavra, as realidades espirituais contidas aqui, na verdade, na palavra são eternas. Então, a gente tem aí dois pontos e a gente pode decidir andar segundo as coisas que são passageiras e segundo as coisas que são eternas. Se a gente ficar com foco no passageiro, nossa visão ficar no passageiro, vai dar ruim pra gente. Porque a gente vai ficar ansioso, vai ficar com medo, sabe? Nosso foco precisa estar na verdade, na palavra. Então, quando a gente for para esse momento de relacionamento com Deus, o Espírito Santo sempre vai nos conduzir para olhar para o eterno, para olhar para a verdade, sabe? Para entregar para Deus todas as nossas aflições, sabe? Entregar para o Senhor que cuida, tem cuidado de nós. Então, a minha chamada para você hoje, vamos mudar o foco? Vamos colocar o foco certo na oração? Vamos colocar o foco certo na nossa jornada cristã? Nós precisamos ver o que Deus vê e não ver aquilo que o inferno quer mostrar pra gente, né? A gente precisa ver a realidade do céu e não focar, achar que aquilo que é passageiro vai durar para sempre. Não. As realidades aqui na Terra vão acabar, né? Vão passar. Então, olha só, Mateus 9,37, que está escrito aqui. Jesus disse aos seus discípulos: a seara é grande, mas os trabalhadores são poucos. João 4,35. Porém, lhes digo: levantem os olhos e vejam os campos, pois estão maduros para a colheita. Jesus está falando aqui de uma perspectiva, né, espiritual, está trazendo os discípulos para uma realidade dele ali, ó. Gente, vamos focar agora nisso aqui. Lição de hoje, vem cá, olha para cá. Vamos olhar. E Jesus está falando assim: levantem os olhos e vejam os campos. Eles estão maduros para a colheita. Sabe, qual é o foco? Onde Jesus está nos levando a olhar, a fixar a nossa atenção? Para onde Jesus está querendo nos levar nesses dias? O que você tem percebido? Onde o Espírito Santo tem te levado para meditar, para pensar, né, a focar? E aí, o que nós vemos com os nossos olhos influencia o que nós oramos. Nosso foco motiva a nossa oração e energiza a nossa fé. Então, Jesus aqui chamou os discípulos para olhar para os campos, porque eles já estavam prontos para a colheita. Tipo, tem muita gente aí para a gente colher, tem muita gente que vai ser salvo, tem muita gente que vai entrar no reino de Deus. E aí Jesus também falou para os discípulos: a seara é grande, mas os trabalhadores são poucos. Olha só, de um lado eu tenho um campo pronto para ser colhido, tem muita gente. Do outro lado eu tenho pouca gente para trabalhar. Olha aqui, o que Jesus... Se você fosse orar agora, você ia orar por quê? Diante desses dois versículos aqui, se fosse para o seu momento de oração, só nesses dois versículos que você ia orar: Senhor, manda trabalhadores para a colheita, manda mais trabalhadores para essa seara, nós precisamos de mais, manda gente capacitada, com o coração certo, né? Então, o que a gente percebe com o nosso coração, aquilo que a gente vê espiritualmente, tem que influenciar a nossa oração. E não, sabe,
aquilo que é natural. Não dá pra gente deixar ser influenciado pelas coisas. Sabe por quê? Senão vai ser só murmuração. A gente ficar só murmurando. Ó, quão grande problema eu tenho. Ó, quão situação difícil é essa que eu estou vivendo. Ó céus, ó vida. Paulo e Silas na prisão, o que eles estavam fazendo? Olhando para sua situação natural? Reclamando com Deus? Ó, Senhor, por que o Senhor me colocou aqui? Não, eles estavam adorando a Deus, orando, adorando a Deus. Tanto é que as cadeias caíram. No momento que a gente se disponibiliza para focar nas coisas do céu e ecoar as coisas do céu na terra, as cadeias caem. Isso é maravilhoso. Vamos ver aqui o exemplo de Jesus, então, né? O melhor exemplo que a gente pode ter. João 5,19, está escrito assim: em verdade lhes digo que o filho nada pode fazer por si mesmo, senão somente aquilo que vê o pai fazer. Porque tudo o que este fizer, o filho também faz. Então a gente está vendo aqui que Jesus ele era a expressão exata de Deus sobre a face da terra e ele fazia o quê? Aquilo que ele sentia vontade na hora, segundo os seus sentimentos. Aquilo que as pessoas manipulavam para ele fazer. Não, ele fazia o quê? O que via o pai fazer. Ele estava debaixo de uma comissão, de uma ordem de Deus, de uma direção, de um propósito, de uma chamada. E ele fazia exatamente o que via o pai fazer. O que você vê o pai fazendo? É só olhar para Jesus. Então, Jesus era a expressão exata de Deus sobre a face da terra. Olha o que Jesus fazia. Então, foque em Jesus e aí você vai conseguir andar de forma correta sobre a face da terra. Então, a pregação de Jesus, os milagres, né, a oração, tudo isso era porque ele tinha influência, porque ele via o pai, né, o pai fazer. E a gente precisa seguir esse modelo, sabe? Perspectiva. A nossa perspectiva tem que estar no lugar certo. E agora uma pergunta para você. Como é que eu sei aquilo que eu devo focar e aquilo que eu devo fazer segundo o padrão do céu, se eu não leio nem a palavra de Deus? Se eu não sei nem o que Jesus fazia. Jesus é a expressão do Pai. Não sei nem o que Jesus fazia. Como é que eu vou orar certo se eu nem leio a palavra de Deus? Então, para a gente ter uma vida de relacionamento com Deus, sabe? Uma vida de oração íntegra, que tem resultados que funcionam, a gente precisa ter contato com a palavra de Deus. A gente precisa ver, enxergar aquilo que Deus enxerga, dar crédito ao que Deus dá crédito, valorizar ao que Deus valoriza. Então, quando a gente estiver no nosso momento de oração, né, a gente pode orar por nós mesmos, né? A gente pode pedir, você pode pedir, peça ao Pai no nome de Jesus. Não tem problema nenhum orar por você, sabe? Você pegar versículos, colocar seu nome, sabe? Não tem problema, você pode orar por você sim. Olha só, em 1 Crônicas, pega a sua Bíblia aí, 1 Crônicas 4, verso 4, capítulo 4, a gente vai ver o verso 9. Olha aqui a situação de Jabes, né? A gente vai ler o 9 e o 10. Jabes, ele foi mais ilustre do que os seus irmãos. Olha só. A sua mãe deu-lhe o nome de Jabes, dizendo, porque com dores dei à luz. Jabes, invocou o Deus de Israel, dizendo, quem dera me abençoasses e expandisses o meu território, que a tua mão esteja comigo. Preserva-me do mal, para que não sobrevenha a aflição. Você sabe que a história de Jabes podia ficar só nesse versículo aqui, ó. A mãe dele deu o nome dele porque com dores ele veio à luz, né? Veio à terra com dores. Você sabe que a história dele podia ter continuado aqui? Podia não ter que ele era um homem ilustre mais do que seus irmãos. Podia ter ficado aqui. Como a nossa história também podia ter ficado já muito aquém daquilo que Deus quer. Sabe, mas esse homem aqui, em algum momento, ele se colocou diante de Deus. Ele se colocou em oração e pediu a Deus que a tua mão esteja comigo. Ele orou. Ele estava falando sobre ele. Não tem problema você falar sobre você. Você pedir a respeito de coisas da sua vida, não tem problema nenhum. Sabe, e na Bíblia, o que ela nos encoraja a orar por nós mesmos, né? Por ajuda e graça, tá lá em Hebreus 4,16. A gente pode encontrar socorro bem presente na adversidade, então a gente pode pedir ajuda pelo Senhor, não tem problema, pede, fala com o Senhor, sabe, para que a gente possa escapar de tentação,
Não nos deixei cair em tentação, livra-nos do mal. Né? Por força durante uma perseguição. Atos 4, do 24 ao 31. Então, você pode pedir, você pode falar com Deus a seu respeito. No seu momento de oração, fala sobre você. Não tem problema. Né? Nós temos um convite aberto, inclusive em Filipenses 4:6, onde está escrito assim, para a gente não ficar ansioso, preocupado com coisa alguma, mas em tudo sejam conhecidas diante de Deus os nossos pedidos. Então, há essa parte da oração em que a gente trata da gente mesmo, em que a gente busca coisas do céu pra gente, pro pessoal, pra nossa vida. Porque afinal, como que eu vou ter para dar pros outros se eu não tenho pra mim? Como que eu vou ser uma pessoa abençoadora se eu nem sou abençoada, nem percebi a bênção de Deus sobre a minha vida, nem percebi os tesouros preciosos de Deus sobre a minha vida? Só que também, mesmo quando a gente for orar por nós mesmos, né, nesse momento a nossa perspectiva tem que ser de fé. Enxergando as coisas da maneira que Deus enxerga. Chamando à existência as coisas que não são como se fossem. Sabe? Nesse momento de oração por nós mesmos, tem que ser por fé. Aliás, a nossa jornada com Cristo, a nossa jornada com o nosso Pai é por fé. Não tem outro jeito. Sem fé é impossível agradar a Deus. Aquele que se aproxima de Deus deve crer que Ele existe. E Ele se torna recompensador, galardoador daqueles que o buscam. Se você busca com fé, é certo que você vai encontrar, você vai ser galardoado, você vai receber recompensas do céu, recompensas eternas. Então a gente precisa, sabe, nesse momento estar orando por nós mesmos, ter essa perspectiva de fé. Olhar, sabe, chamar a existência, ver as coisas do céu, chamar aquilo que não é como se fosse mesmo. A fé é a certeza de coisas que se esperam, a convicção de fatos que não se veem ainda. Hebreus 11:1. Sabe? Então, orando por você mesmo, vai com fé, vai com ousadia, sabe? A gente vai se apresentar como coitadinho? Não somos coitadinhos, nós somos salvos pela graça mediante a fé, né? Isso é dom de Deus. Nós somos filhos amados de Deus, separados nesse tempo para um propósito. Não vai chegar na condição de, Senhor, né? Coitadinho de mim, pobre homem que... Não, vambora. Você pode entrar com ousadia diante do trono da graça. Ousadia e humildade. Duas coisas, não precisa ser só uma. Vambora, vamos colocar o combo, né? Então a gente pode chegar nesse ambiente de oração mesmo com a perspectiva de fé. O que Cristo conquistou na obra da cruz do Calvário, sabe? Então é isso. Se apresente diante de Deus, sabe, peça a Deus, peça no nome de Jesus e chegue com essa perspectiva de fé, de obra consumada na cruz do Calvário. Só que a gente não fica nessa posição também só a gente, né? Imagina, né? Você já viu aquela pessoa que vai conversar com você? É só ela. Aí eu fiz, eu sou bom nisso. Nossa, eu fiz isso. Eu. Sabe, o eu é muito perigoso. A gente não tem que ter uma vida de equilíbrio, né? Então não dá pra ficar só pensando eu, né? Eu preciso satisfazer a minha conta bancária, eu preciso ter isso, eu quero isso. Não, calma aí. Vamos ter uma perspectiva, um foco também nas pessoas, né? Vamos nos unir ao propósito de Deus. Vamos interceder pelas outras pessoas. Vamos ver o outro também. Vamos abençoar a vida das outras pessoas. Você pode ser um canal de bênçãos, sabe? Inclusive, Deus te chama para isso, para ser um canal abençoador, sabe? De liberar o poder de Deus, de ecoar na terra, sabe? A verdade, de ecoar na terra a vitória sobre a vida das pessoas. Você pode profetiza o vale de ossos secos. E é isso. Então, ore pelos outros. E o que você pode orar, então? Né? Quando você for orar por alguém, né, biblicamente. Então, você pode orar pelos ministérios no corpo de Cristo, você pode orar pelas pessoas que estão enfermas, inclusive você pode ir lá impor as mãos, você é chamado para isso, impõe as mãos sobre os enfermos, ore por eles. Né, pessoas que estão possessas, você pode orar, manda o demônio partir em retirada no nome de Jesus. Aqueles que estão enlaçados pelo pecado, sabe, pessoas que estão cegas, que estão na prática do pecado, pessoas que estão com a mente calejada, sabe? Às vezes a pessoa está do seu lado, essa pessoa está do seu lado, ore por ela. Orar pelos inimigos. Olha, orar pelos inimigos é chamado a orar pelos inimigos. Ah, não, inimigo não. É claro que quando a gente está falando aqui orar pelos inimigos, a gente não está falando do inimigo que é Satanás, tá? Não precisa separar seu tempo da oração para orar por Satanás. Não é isso. As pessoas que te perseguem, sei lá, no seu trabalho, sabe? Alguém que não foi com a sua cara e tá te trazendo coisas ruins, né? Tá fazendo mal para você, para sua casa. Você é chamado
a orar. A Bíblia diz que a nossa luta não é contra carne e sangue, não é contra pessoas, mas contra principados, potestades e contra o inferno mesmo. Então, não faça da sua vida uma luta contra pessoas. No lugar de ficar lutando contra pessoas, ore para essas pessoas. Né? Ore para que a iluminação da verdade chegue nelas, para que elas sejam salvas. Olha, você pode orar por envio de obreiros. Então, Senhor, envia mais trabalhadores, para que as portas de oportunidade sejam abertas para as outras pessoas. De repente, alguém do seu lado está sem emprego, sabe? Alguém na sua igreja tá passando por uma situação difícil, que está sem emprego. Então, ore por portas, sabe, de emprego. Você pode se colocar nesse lugar de brecha, sabe? Onde você vê a necessidade de alguém e você chega diante de Deus e fala, Senhor, olha essa pessoa. Ela tá precisando disso, ela tá passando por uma situação que é difícil. Abre as portas, janelas do céu, derrama bênção sem medida sobre a vida dela, faz ela experimentar a riqueza da sua glória, né? Você é chamado, então, para ser uma bênção. Ser tu uma bênção nesse ambiente de oração. E é tão maravilhoso, sabe? A gente poder se colocar nesse lugar pro outro, né? Hoje o mundo é tão individualista, tão egoísta. Hoje pensa-se tanto no eu, né? A gente também fica nessa correria toda que a gente tem que fazer uma lista de coisas durante o dia, é trabalho, é família, é ministérios na igreja, são tantas coisas, uma correria, e daqui a pouco a gente perdeu o foco. Né? Deus valoriza pessoas, Deus valoriza você, Deus valoriza o seu irmão que está do seu lado. E é tão lindo a gente se colocar nessa posição em que a gente ora pelo outro, a gente intercede, abençoa a vida do outro, sabe? Então, na sua vida de relacionamento com Deus, olhe para o outro. Seja um profeta, profetize, né? Seja alguém que abençoa a vida de outras pessoas. Esteja com foco no lugar certo. Foque aquilo que Deus foca. E Deus certamente foca as pessoas, sabe? O amor de Deus está ali, ó. O foco dele está sobre as pessoas. Que seu foco também esteja sobre a vida de outras pessoas, tá? Um abraço para você.